instintivamente ou não, a vida foi ficando um pouco mais fácil de geração, né? Sim. Eu olho pra minha história mesmo. A vida dos meus avós, dos meus pais, a minha e dos meus filhos. E isso faz com que crie na cabeça deles, até por conta do smartphone, que existe tudo uma facilidade. E aonde a gente é atendido com muita rapidez. Então, você clica, você é atendido. Então, eu acho que o mundo tem que me prover. E na liderança não é assim, tem desafio, tem hora que você tem que mediar conflito, tem hora que você tem que respirar e falar, não é hora de falar, deixa eu ver como eu faço isso. Demanda uma sabedoria que as pessoas estão vindo sem. E você sabe, outro dia eu estava numa consultoria e a gente estava falando exatamente a respeito disso. Porque são as gerações das dificuldades que passaram até... A fala qual que é sempre? Eu quero dar o melhor pro meu filho, eu quero dar aquilo que eu não tive. Exato. E isso é gerar a facilidade. Só que ninguém faz isso por mal. Não. Todo mundo faz isso pensando no positivo, pensando naquilo que vai ser bom. Só que muitas vezes não acontece dessa forma. Justo. Então, aí a gente estava fazendo um estudo muito simplista, mas mostrando daqui quanto tempo nós teremos uma geração mais forte, como eram os nossos avós. Talvez demore um pouquinho. É bastante. Para sermos como os nossos pais, por exemplo, que vieram de muito trabalho, sustentar a casa, de realmente prover, né? A gente estava analisando por média aí 25 anos. Caramba. Então imagina, 25 anos, daqui 25 anos, né? Eu vou estar com... Não interessa, deixa quieto. Vai estar com 40. Passar. Vai estar com 40. Isso, né? Tem uma amiga minha que fala assim, parei nos 40. Todo mundo me pergunta, você tem 40, eternamente 40. Eu acho que eu vou seguir essa técnica, gente, vamos lá. Mas eu adoro ouvir também, quando falam assim, não parece. Ai, também adoro. Então parece que é gostoso falar, né? A idade que a gente tem. Mas eu não ligo pra isso não, gente. Mas voltando aqui no nosso bate-papo. Então, assim, essa questão, ela é muito forte, até mesmo pra reduzir os conflitos dentro da empresa. Mas talvez já dá para várias pessoas, até quem está nos ouvindo, começar a frustrar um pouco os filhos. Isso. E o que é frustrar a filha? Falar não. Exato. E por que hoje tá tudo assim diferente? Porque se a gente olhar a nossa trajetória, nossos pais, né, antigamente, a mulher ficava mais dentro de casa e dava mais assistência e subsídio para aquele ambiente. Só que hoje não. A mulher trabalha tanto quanto ou mais do que o homem. E ela carrega, principalmente as que têm filhos, consigo uma certa culpa. Por isso que se fala tanto sim para filho, aonde deveria dizer não. Então, precisa equalizar isso dentro das mães líderes para que elas consigam fazer com que o filho também se fortaleça. Eu fiz uma palestra anteontem e falando sobre liderança sem culpa só para mulheres. E eu falei que eu sou a mãe raiz dos grupos de WhatsApp. Então, as mães ficam enlouquecidas quando tem uma tarefa um pouco mais desafiadora para a criança. E na reunião de pais desse ano, eu falei, gente, por que vocês estão discutindo isso? Eu falei, não faz sentido para mim, tá perdendo esse tempo. Porque se minha filha tá vindo na escola e a professora tá ensinando, é uma tarefa dela fazer isso, não a minha. E as mães querem apresentar um trabalho perfeito. Eu falei, não, é o perfeito dentro do que ela pode fazer, não do que eu vou fazer. E as mães brigando comigo. Então, eu acho um pouco desajustado isso, porque eles precisam ter a responsabilidade deles à medida do crescimento. Então, por exemplo, o Theo, meu filho de 14, ele que faz o café da manhã dele e o meu, muitas vezes. Mas nossa, ele vai fazer? Ele vai fazer o ovo mexido. Tudo bem que metade do ovo fica na panela, mas tá tudo bem. Mas ele faz o café. Ele o aprendizado, não é? Ele precisa fazer alguma coisa. Então, assim, quanto mais a gente deixa eles tolhidos ou dentro de uma bolha, mais problemas a gente vai ter deles mesmos enfrentarem o mercado de trabalho. Sim. Porque estatisticamente, na história da humanidade, nunca teve tanto índice de suicídio e nem venda de remédio tarja preta. O que significa que a humanidade está adoecida. Sim. Porque a gente está frustrado. E a gente está frustrado porque a gente olha aqui na rede social a vida do outro, compara com a minha vida e fala, meu Deus, por que comigo não?
ao invés da gente estar olhando para nossa vida e vendo qual é a ação eu faço para chegar lá. Exatamente. Então, existe uma inversão muito grande por conta do smartphone. E tudo isso começou por volta de 2010. Ah lá. A confusão toda. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já falei pra você, eu faço questão de falar aqui, que agora eu falo pro mundo, porque a internet, né, eu não sei onde vai chegar esse podcast, mas eu vejo você como uma referência de mãe. Já falei isso, você sabe disso, desde quando eu conheci os seus filhos e a maneira como eu vi a sua criação com eles. Gente, e chega a ser, é maravilhoso porque cria a independência. Isso. Então, é claro que a gente não vai Explorar questionar risco. isso. Não, mas não é nem isso. Eu falo assim, é claro que a gente não vai questionar a questão assim, quanto tempo a gente tem de vida ainda? A gente não sabe, Sim. não é? Só que ao mesmo tempo, uma hora falta, Sim. certo? A gente não sabe como, quando e nada. Então, como que essas pessoas, como essas crianças vão viver no futuro? Então, eu lembro disso, quando eu tava na sua casa, a Nina querendo uma fruta. Eu não lembro quantos anos ela tinha. E aí você já deixava na altura, na geladeira, onde ela pudesse pegar, onde ela ia na pia, lavar a frutinha dela para ela poder comer. Uhum. Então, quer dizer, isso é independência. Você não tá escravizando uma criança, Claro que você não tá criando nada, mas simplesmente você tá dando os passos para ela poder viver sozinha. O quanto tempo... E aí, vamos trazer de novo aqui para liderança, Sim. que a gente sabe como é comportamento... E eu lembro muito bem dessa fala da Simone, Nazaros, tudo é assim, o que eu faço uma coisa, eu faço todas as outras. Justo. Então, se eu facilito para o meu filho, consequentemente, eu vou facilitar dentro da empresa também. Exato. Se eu não sei... cuidar dessa criança, chamar a atenção dela quando necessário, sem pensar na maneira como ela vai ficar sentida comigo, não é? Exato. Então, a mesma coisa segue na liderança dentro da empresa. Se você não dar o feedback necessário para o seu funcionário, para o seu colaborador, para que ele haja da maneira correta, e aí você fica reclamando, e é o que acontece hoje em dia, a gente vê muitos pais assim. Ai, meu filho, nossa, eu preciso fazer isso para ele porque não vai. Nossa, porque se eu não fizer... Então, peraí. É né? tudo uma questão de posicionamento. Exato. E posicionamento na liderança é o equilíbrio perfeito entre afetividade e efetividade. Então, dentro de casa, é muito abraço, muito beijo, muito cosquinha, brincadeira e tudo mais. Porém, tem regras, você precisa ajudar na casa, você pode fazer seu trabalho, você cuida das cachorras. E dentro da empresa, olhar o outro como um outro ser humano, ter o olhar empático, entender quando ele tá bem, quando não tá, acolher. Porém, tem resultado, tem regra, nós temos que fazer isso, não é admitido desrespeito. Então, tem que ter esse equilíbrio. E talvez, por uma carência grande de todo mundo, tá todo mundo mais ou extremista, ou no lado do afetivo, onde, ai, nossa, vamos chorar junto e abraçado, ou só cobrança. Então, não é só sobre cobrança e nem só sobre afetividade. É o equilíbrio perfeito disso, é o posicionamento.